50, 10 minutinhos para as 11 horas da manhã. Vamos agora com ela, Priscila Yazbek. Por qual motivo que a Yazbek apareceu ali até sem querer no telão? Porque tem um assunto bem importante que ela vai nos trazer. A União Europeia aprovou o 13º, já são 13, pacotes de sanções contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia. Essas punições foram apresentadas depois da morte do opositor de Putin, o Alexei Navalny. Na semana passada, quase 200 indivíduos e entidades receberão algum tipo de sanção dos europeus. Priscila Yazbek, nos conte, por favor, mesmo que não tenha... Aliás, até atualiza para a gente se foi confirmado assim, a quem matou o Alexei Navalny ou por qual motivo ele morreu, porque as sanções já começaram, mesmo assim, né? Exato, Elisa. Na verdade, na semana passada havia uma discussão dentro da União Europeia sobre impor sanções também a pessoas que fazem parte do sistema prisional russo ou que estariam envolvidas de alguma forma na morte de Alexei Navalny, mas isso não aconteceu nessa aprovação que foi divulgada pela União Europeia nessa quarta-feira, que é o 13ª rodada de sanções anunciada pelo bloco, e isso acontece em meio à proximidade da data de 2 anos da guerra, que vai ser completada então vai se completar no dia 24 de fevereiro. Então, pela primeira vez, empresas da China, da Turquia e também da Coreia do Norte foram alvo dessas sanções. São restrições a 193 empresas e pessoas que não vão poder entrar na União Europeia ou não vão poder fazer negócios com os países que fazem parte do bloco, com os 27 países da União Europeia. Não foram anunciadas também novas medidas econômicas de sanções, mas ainda assim a Bélgica, que hoje está na presidência rotativa da União Europeia, disse que esse foi o maior pacote de sanções já anunciado pelo bloco europeu. Como eu disse, pela primeira vez houve empresas chinesas que foram incluídas nessa lista de restrições, lembrando que a China tem estreitado laços comerciais com a Rússia, que explicam o fato de a Rússia conseguir manter os seus esforços de guerra, mesmo com as sanções impostas pelas potências ocidentais. Para se ter uma ideia, o comércio entre a Rússia e a China atingiu um recorde em 2023 de 240 bilhões de dólares. Também havia um temor de que a Hungria, do primeiro-ministro Viktor Orbán, que é aliado de Putin, poderia impor algum bloqueio a essa nova rodada de sanções, mas isso não aconteceu. Ursula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia, fez uma postagem no Twitter, no antigo Twitter, no atual X, dizendo: devemos continuar a degradar a máquina de guerra de Putin e também estamos cortando ainda mais o acesso da Rússia aos drones. Então, esse novo pacote de sanções, ele tem 2 frentes principais. Uma delas é bloquear o acesso a suprimentos para a produção de drones na Rússia. Então, esse é um dos focos. E o outro foco também, Elisa, é bloquear pessoas e empresas que estejam de alguma forma ligadas ao sequestro de crianças ucranianas. Então, só para lembrar desse episódio, em março de 2023, o Tribunal Penal Internacional acusou o Kremlin, autoridades, inclusive o presidente russo Vladimir Putin, de raptar crianças ucranianas, inclusive chamou isso de crime de guerra. Moscou nega essas acusações. A Ucrânia diz que a Rússia transferiu mais de 4.000 crianças. Então, essa rodada de sanções, ela também foca nesses indivíduos que estariam ligados a essa transferência de crianças ucranianas para a Rússia. Elisa.